E olha, eu começo essa edição do Agricultura BR falando a respeito de soja e falar um pouco a respeito dos números que estão sendo captados, né? E como que isso pode surgir no mercado brasileiro. Olha só, quando a gente fala de soja, os embarques, nós já temos aí um número recorde, chegou a 93 milhões e 500 mil toneladas, somando de janeiro até novembro deste ano. Esse é um dado extremamente relevante. A outra questão é a expectativa, né? Line-up de portos, como é que isso vai ocorrer. E a expectativa ainda é que tenha um bom volume de embarque, pode chegar a 11 milhões, tem gente que fala que pode chegar a 12 milhões até o final do mês de dezembro. Isso colocaria os embarques facilmente acima de 100 milhões de toneladas. Tudo isso num ano de safra recorde e que pode trazer estoques baixos, comparado aí aos últimos 10 anos, um estoque baixo aqui no Brasil. Para falar sobre os efeitos que isso tem no mercado e como que isso pode influenciar os negócios do produtor rural, porque tem um outro fator, né? Semeadura da safra 23-24 está atrasada e quem plantou logo no começo da janela, produtores no Mato Grosso, estão apontando necessidade de replantio. Então temos um cenário aí montado bastante desafiador para a soja brasileira. Nós vamos conversar com o Matheus Itagiba, ele que é da Pátria Agronegócios e participa conosco nesta tarde de sexta-feira. Itagiba, aí as variáveis, né? Exportação forte da safra 22-23, estoques ficando baixos e aí uma soja da safra nova que vai demorar mais para entrar comparado aos últimos anos. O que isso pode acarretar no mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, Fabiano. Boa tarde aos nossos amigos aí da Agricultura BR. Obrigado por me receber. Vamos lá. A soja realmente encontra um suporte nesse momento. Operou a semana inteira em alta, né? Apesar que nós tivemos aí um mercado parado aqui no Brasil devido ao feriado de finados. Porém, atualizando aí os nossos ouvintes, que a soja encontra nesse momento um bom suporte, né? Através, principalmente, da perspectiva de atraso do plantio aqui no Brasil, que nós já vemos aqui no Mato Grosso, principalmente em relação aos últimos anos, em Goiás, no Mato Grosso e em toda a região aí, principalmente do Mato Piba, né? Então, nesse momento, o mercado também olha para outra questão. Na semana que vem nós temos relatório de oferta e demanda do USDA. E nesse relatório pode acontecer um ajuste negativo de produtividade. Então, o mercado realmente já olha para essa questão. Atualizando, Fabiano, a questão dos compromissos de exportação, aqui no Brasil já ultrapassam 100 milhões de toneladas, nós já podemos falar isso. E com a fila de embarques acima dos 7 milhões de toneladas nesse momento. Portanto, a gente deve ter exportações até o final do ano acima dos 105 milhões de toneladas, é algo bastante plausível de se ver. Então, nos Estados Unidos, uma questão muito interessante de se observar é o quadro de oferta e demanda que pode ficar bastante apertado, né? Apesar de que a colheita está chegando ao fim, as margens de esmagamento da soja lá estão bastante positivas. E nesse momento, os embarques por lá ainda estão acelerando. Então, o mercado está vendo essa aceleração pela demanda da soja americana, ao mesmo tempo que vê o atraso do plantio brasileiro devido à irregularidade de chuvas, principalmente nas regiões mais produtoras aqui, que é o centro-oeste do Brasil. Itagiba, falando a respeito de como que isso impacta nos números e também na intenção de negócios de mercado para o produtor rural. Os produtores brasileiros ainda devem ter pelo menos 18 milhões de toneladas disponível. Eu gostaria que você confirmasse ou não esses dados, qual que é o volume de soja que tem ainda disponível para negociação no Brasil. Uma outra questão é em relação a essa movimentação. Ela pode trazer, de alguma forma, uma janela interessante de negócios para a produção brasileira, falando principalmente de um finalzinho aí de safra 22-23 e os primeiros lotes que começarem a entrada 23-24, claro, comparando os preços históricos, a gente pode ver ali um cenário interessante de janela de oportunidade? Sem dúvida, Fabiano, o mercado deve dar essa oportunidade
ao produtor brasileiro de negociar a soja disponível a um patamar interessante nos próximos dias. Em relação a 2023-24, realmente é o que a gente falou. A gente precisa observar como que vai ocorrer as chuvas e a irregularidade de chuvas nesse mês de novembro, né? E a questão da temperatura também. E isso aí pode impactar a oferta brasileira. Uma questão que vale a pena observar nesse momento que eu trago aqui é o dólar. Né? O dólar ajuda na formação de preços para o produtor exportador brasileiro, né? E nesse momento está em queda. O cenário macroeconômico ele pode estar redesenhando uma piora na perspectiva, um pessimismo em relação ao crescimento americano e chinês, e parece que não tem muito a ver, porém impacta diretamente os juros futuros americanos e o valor do dólar nesse momento. Né? O dólar recuou mais de 10 centavos ao longo dessa semana, nesse momento está abaixo dos 4,90, e isso pode impactar. Por um lado, a gente via os fundamentos dando suporte para a soja, né? E dando uma possibilidade de bons negócios nas próximas semanas. Porém, o dólar ele pode impactar um pouco a formação de preço da soja disponível. E o volume, realmente, ele está próximo do correto, né? A gente estima cerca de 15 a 18 milhões de toneladas disponíveis de soja, apesar da quantidade já exportada. Então, por um lado, da oferta, olhando apenas para o mercado do grão, sim, a possibilidade, né, e de bons negócios nas próximas semanas é possível. Por outro lado, o dólar ele pode impactar aí nas próximas semanas, caso a perspectiva macroeconômica deteriore lá no cenário exterior. Itagiba, para encerrarmos, nós temos uma safra 23-24, a nova aqui no Brasil, é uma safra de riscos. Quando eu falo de riscos, eu falo por conta do custo de produção dela, da expectativa de remuneração por essa safra e todos os efeitos do El Niño. O que você diria, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, para esse produtor que tem todos esses desafios na frente? Certo, o produtor brasileiro precisa ter paciência nesse momento, né? Boas oportunidades provavelmente vão acontecer de novos negócios, especialmente ali na entre-safra do milho. Então, por exemplo, a perspectiva de crescimento de segunda safra do milho já não existe, né? Os atrasos de plantio, replantios que já estão acontecendo no Mato Grosso, isso aí tudo pode dar uma boa firmeza para o mercado do milho e transferir isso, inclusive, para os grãos de soja. Então, o produtor brasileiro realmente pode ter um pouco de paciência em relação a esses negócios, né, para as próximas semanas. Inclusive, trago outro assunto bastante relevante, que é, nos Estados Unidos, eles esperam sempre uma alta da soja, esperam tradicionalmente uma alta da soja até o feriado de Thanksgiving, né, que é o Ação de Graças, que acontecerá no próximo 23 de novembro. E aí, na semana que vem, caso esse cenário de oferta e demanda nos Estados Unidos se deteriore devido ao corte de produtividade, nós podemos ter boas oportunidades ainda até o final do mês de novembro. Novamente, apenas dando uma perspectiva de chuva para o curto prazo, nos próximos 5 dias tende a ter precipitações aí no centro-norte brasileiro, de cerca de 40 milímetros aqui em Goiás, Mato Grosso, Tocantins. No sul do Brasil, chuvas bem mais fortes, cerca de 80 milímetros nos próximos 5 dias, porém elas voltam a ficar esparsas depois desse período até o dia 17 de novembro. E aí a irregularidade de chuvas pode novamente causar um estresse no mercado e dar suporte à soja lá em Chicago. Então, o produtor brasileiro pode ter paciência, aproveitar para fazer negócios e travas até nas próximas 3 semanas.